Olá, queridos, a paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E nessa aqui eu vou comentar com você, para você, a lição de número 2 do trimestre vigente, que versará sobre os grandes temas do Apocalipse. E hoje aqui veremos sobre a volta de Jesus. Desde já, minha gratidão a você pela sua participação, pela sua audiência e também por você ser uma fonte abençoadora, semeadora do meu canal. Aqui no rodapé tem aqui a chave Pix, né? 219-8477-8523 e que você possa abrir o coração e investir no canal para que eu possa aqui aprimorar esse serviço para te atender com excelência em nome de Jesus. Viu? Hoje é um microfone novo, atuando, também está chegando câmeras novas, um espaço novo, aprimorado para cada dia aperfeiçoar e fazer para Deus com excelência. Minha gratidão em nome de Jesus. Portanto, aqui vamos lá a nossa aula. E nessa ocasião aqui, nós estudaremos a lição de número 2, cujo tema é a volta do Senhor Jesus. Olha só que imagem forte, né? A volta do Senhor Jesus. Na verdade, estamos já aqui, tratando já da segunda lição do trimestre em pauta, e nesse trimestre estamos estudando os grandes temas do Apocalipse, uma revista publicada pela editora Central Gospel, cujo comentarista é o pastor Joá Caetano, um especialista, um exímio conhecedor das questões do Apocalipse e também da doutrina da escatologia, a doutrina que estuda as últimas coisas. Tenho certeza que você, ao longo do trimestre, aprenderá mais sobre esse tema tão alvissareiro, importante, necessário para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento diante da presença de Deus. E aqui a minha oração é que eu aqui minimamente contribua com o teu crescimento para a glória do nome do Senhor. Antes de começarmos aqui efetivamente a lição de hoje, permita-me fazer aqui alguns anúncios bem rápido. O primeiro é chamar a sua atenção para o meu canal no YouTube, @pastor Gilson Paulo Oficial. Esse canal, que é o canal Crescendo pela Palavra, eu tenho algumas ações. Dentre elas, eu tenho um programa chamado Examinando as Escrituras, que semanalmente eu posto um vídeo sobre uma exposição de um livro. E na ocasião atual, estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Já estamos, na verdade, no episódio 7. Estamos tratando já do capítulo 4 e 5, nos quais encontramos, de modo bem claro, a doutrina da justificação pela fé. Caso você queira saber mais sobre isso, é só ir ao meu canal, @pastor Gilson Paulo Oficial, se inscrever e acompanhar. Aí, sobre Romanos, nós teremos aí pelo menos uns 12 vídeos de 1 hora sobre o tema a carta de Paulo aos Romanos. Além desse programa, do Examinando, também tem aqui um programa chamado Podcast da Palavra, que até então tenho feito de modo online, mas agora em abril, ao final de abril, retomaremos o programa e faremos presencialmente, é forte, né? Presencialmente, o podcast da palavra. Nesse programa eu convido pessoas, professores da área do ensino, do Ministério do Ensino, para discutir assuntos diversos. Dentre eles, já realizei um programa chamado aqui, A Reforma Protestante e o Seu Legado. Eu, o pastor Douglas do Carmo, que é uma referência na área do ensino, e o pastor Alessandro Cassiano, um exímio professor, um homem de Deus, uma pessoa assim realmente capacitada, habilitada, inclusive aqui um amigo pessoal, e foi uma conversa muito rica sobre a reforma. Caso você queira assistir esse programa, está lá no meu canal, @pastor Gilson Paulo Oficial. Você pode, na parte do ao vivo, acessar o conteúdo e assistir e crescer para a glória de Deus. Maravilha? Aqui então avançando, e para fechar aqui a parte dos anúncios, esse aqui é o último. Agora, no dia 11 de maio, das 10 da manhã às 13, nós teremos um trabalho interessante, um workshop bíblico-cultural de visitação guiada
ao Centro Cultural Jerusalém. Eu, o pastor Edvanir Fernandes, o pastor Ricardo Silva, além da visita no espaço aqui em Del Castilho, também teremos 3 palestras a respeito de Jerusalém. Caso você queira acessar, participar e se inscrever, é só ir ao perfil @crentedocente e na bio do perfil você pode clicar no link e se inscrever. Será um prazer tê-lo conosco nessa viagem maravilhosa, pela maquete primorosa que tem aqui em Del Castilho, pertinho aqui no Rio de Janeiro. Você pode participar conosco e crescer para a glória de Deus, ok? Beleza, dito isso, agora sim, pensando na revista, na lição propriamente dita. Aí está na sua tela esse tema interessante, né? Ele é relacionado à escola, a lição de hoje. O texto bíblico básico, João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, e o texto de Apocalipse 22, versículo 12 ao 17. Depois você, em casa aí, né, leia com calma, para você se aperfeiçoar e aprimorar na leitura básica, né? O texto de João 14, interessante, que ele está fechando já o seu ministério terrenal, abre o coração, fala sobre a sua morte, depois daquela ceia memorável, né? Na quinta-feira à noite, em que ele reúne os seus discípulos e realiza a última Páscoa, e transforma na ceia e faz trocentas declarações, dentre elas que ele morreria, causou uma perplexidade no coração dos discípulos, aquela noite de traição, de muitas revelações. Então ele acalma o coração, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para vós, para que onde estiver, estejais vós também. Uma promessa aqui clara da sua volta, né? Da sua volta em João, capítulo 14. E, é claro, Apocalipse 22 também, aquele texto magnífico em que o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, também mostrando mais uma vez que a doutrina da volta de Jesus é uma doutrina eminentemente bíblica, consistente, real, verdadeira, fiel e digna de toda aceitação, e que você não pode, de forma alguma, ignorá-la. É preciso se preparar para estarmos com o Senhor nos ares. E aqui o texto áureo, Tiago, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aleluia, né? Já a vinda do Senhor está próxima. Essa é a nossa maior esperança. Para hoje, os objetivos da lição, como sempre, tríplice. O primeiro, descrever biblicamente as 2 fases da vinda de Cristo. Segundo, relatar a maneira como o Senhor Jesus virá em sua segunda vinda. A primeira vinda aconteceu quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no texto da sua encarnação, no qual ele desenvolveu o seu ministério a partir da encarnação, se identificando conosco e ocupando nosso papel, porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para tanto, ele se fez carne e habitou, e agora estamos aguardando a sua segunda vinda aqui. Segunda vinda, de fato, é a nossa maior esperança. E, por fim, aqui, anunciar para todas as pessoas, em todos os lugares, o significado da morte de Jesus, até que ele venha, na própria ceia do Senhor, em que participamos e relembramos a sua morte e ressurreição. Lá também há uma palavra profética, futurística, relacionada à sua volta, né? Realizar a ceia até que venha. Jesus vem, essa é a nossa fé, a nossa esperança. Vamos que avançar no nome de Jesus. Bem, nesse trimestre que estamos aqui conversando, nós entraremos num assunto interessante chamado escatologia, né? É claro que é possível abordar de modo separado a doutrina da escatologia e o livro do Apocalipse, porque ambos têm um ponto em comum e estão interligados. Mas a ideia aqui da escatologia, ela transcende, ultrapassa o escopo do Apocalipse. E quem estuda escatologia acaba analisando outros textos também, para além do Apocalipse. Mas também é bem verdade que o Apocalipse, além de ser um livro
que carrega esperança, porque ele nasce, né, desenvolve-se num contexto extremamente hostil para a igreja, num contexto em que a igreja está sendo perseguida por Domiciano, um imperador que implementou uma difícil e dura perseguição contra a igreja, né? Inclusive foi a segunda grande perseguição no contexto do Império Romano, a primeira nos dias de Nero, a segunda em Domiciano. Domiciano impinge, né, impõe um imposto religioso destinado ao templo de Júpiter, ao Capitolino Júpiter, e nessa imposição, tanto os judeus como os cristãos não quiseram participar, porque estava ligada à ideia também da idolatria, do culto ao imperador, bem como também ao panteão romano, e por conta disso, Domiciano implementou, decretou perseguição aos povos que praticam culturas judaicas, dentre eles também, é claro, os judeus. Nessa esteira, João, o evangelista, foi punido, né? E viveu no exílio na ilha de Patmos, e nessa ilha ele teve as revelações do Apocalipse, revelações estas basicamente muito fortes a partir do capítulo 4, no qual ele viu uma porta aberta no céu, e aquela voz que lhe falava com ele como voz de trovão, o chamou para ir, né? Vem e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois desta. No capítulo 4 em diante, é um descortinar dos eventos escatológicos impactantes, né, poderosos, em que você precisa saber estudar para então se aprimorar sobre a questão ligada à escatologia. Agora, para adentrar nesse universo do campo escatológico, aqui eu te faculto algumas recomendações importantes para você não transitar e se perder na caminhada, tá bom? São quatro conselhos, 4 dicas que eu te dou aqui a partir de agora. O primeiro, né? Ter afinidade, fazer do Espírito Santo o seu guia, o seu intérprete, né? O autor das Escrituras, que ele possa estar contigo na leitura e que você tenha a sensibilidade de ouvir a voz dele para que a revelação do Apocalipse faça para você sentido. Portanto, ter afinidade com o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. A propósito, a proposta do Apocalipse é revelação, não é complicar, é revelar. Ele pode te aclarar, ele pode te instruir, ele pode te ensinar, ele pode te levar à profundidade do texto bíblico e você ter essa clareza. Para tanto, é fundamental que se tenha uma afinidade. Não se pode querer aprender a Bíblia somente a partir da nossa própria capacidade intelectiva ou interpretativa. Segundo, interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto. É fundamental que você tenha esse cuidado, essa prudência em não interpretar de modo aleatório um texto bíblico e complicar a sua interpretação. Atente para o contexto imediato, remoto, né, a ideia central, busque uma harmonia interpretativa para que você não possa entrar em contradição, né, com os outros textos da Bíblia, de sorte que você vai ter uma compreensão, entendimento satisfatório, coeso e edificante. Aqui também é importante você sistematizar o saber bíblico e ordenar os eventos escatológicos. É importante que você tenha minimamente uma linha cronológica nesse relógio de Deus, digamos assim, que você consiga situar-se de modo que você entenda em que momento, em que período você está transitando na esteira da escatologia. E, por fim, ter cuidado com os falsos mestres e doutores e falsos cristos, porque eles atuam com um propósito muito claro, né? Minar a unidade da igreja. O papel dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos cristos, pessoas que desfrutam de autoridade, de poder simbólico, formadores de opinião. Veja aqui a figura mestre, doutor, apóstolo, Cristo, são pessoas eminentes, né? Pessoas influentes, mas que têm uma ideia distorcida, e na distorção essa ideia faz com que o corpo seja fragmentado, enfermiçado e que, portanto, perde a sua força. Veja, o apóstolo Paulo, inclusive, nessa linha, inclusive, também da ideia escatológica, repreendeu, quando escreveu sua carta a Timóteo, a segunda, Himeneu e Fileto, né? Cuidado com Himeneu e Fileto,
porque as suas palavras estão dizendo que já houve ressurreição, e as suas palavras estão operando como se fosse gangrena, um câncer na igreja, e por conta disso muitos se desviaram da fé, dando ouvido às suas doutrinas, porque quando a doutrina equivocada adentra, o ensino herético faz parte do contexto da igreja, acaba levando muitos a se apostatarem da fé e, portanto, fragmentar a igreja, e você devemos estar atento a qualquer ideia contrária à sã doutrina, ok? Aqui, então, avançando no nome de Jesus. Pois bem, segunda vinda de Jesus. Não há como negar a vinda de Cristo à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, não é possível negar a volta iminente do Senhor Jesus. É uma doutrina cristalizada, é uma doutrina fundamental, é uma doutrina basilar da fé cristã, e que ignorá-la é de fato uma idiotice, ignorá-la é de fato uma loucura, ignorá-la é de fato rasgar a nossa fé. Ignorá-la ou não levar em consideração é de fato abrir mão do texto bíblico. Essa doutrina é tão cristalina, tão clara, tão evidente, que não há discussão no Novo Testamento sobre a sua vinda. Na verdade, o que existe são perguntas concernentes a essa realidade. É muito triste quando você hoje pega uma pessoa que se diz cristã, né, que se diz serva de Jesus, um Cristo em miniatura, que não acredita na volta de Jesus, porque tem pessoas que não creem. Para algumas pessoas, essa volta acontece quando a pessoa morre. Não, ao morrer, Jesus voltou para aquela pessoa, como se fosse algo simbólico, algo meramente metafórico, né? Ou seja, não é uma questão literal, real, não. A volta de Jesus é literal, um fato histórico que acontecerá, que a nossa alma está ancorada nessa magnífica, extraordinária, estupenda, potentosa, riquíssima, impactante volta de Jesus. Sobre ela, encontramos trocentos textos no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos pelo menos 318 citações diretas à sua volta, sem contar a gama enorme de textos no Antigo Testamento também relacionados à volta de Jesus. No Novo Testamento, nós temos 318 textos para mostrar que não é uma forçação de barra, não é uma questão secundária, é uma questão prioritária. É uma questão fundamental, uma questão essencial e, portanto, não há negociação. Não há como tergiversar, não há como digredir ou fugir. É uma cláusula pétrea. Jesus vem. Você pode aí escrever no comentário, Jesus vem, aleluia, glória a Deus. Por isso, veja, sobre esse tema, nós temos várias pessoas que escreveram. O próprio Jesus recorrentemente citou sobre isso. Aqui coloquei somente um exemplo. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus afirmou que ele vem. Como relâmpago se mostra no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, uma referência a ele próprio. Aqui ele afirmou, como também João 14, conforme aqui anunciei para você logo no prólogo da lição, né? Os anjos disseram, veja, Jesus, os anjos, pessoas que não estão presas a nenhum tipo de manipulação ou de mentira, que falam a verdade. Se a pessoa não crê no homem, aqui eu estou colocando logo no início palavras de Jesus e palavras angelicais. Quando Jesus foi assunto aos céus, depois do discurso da grande comissão, apareceram 2 varões de branco, né? Aqui uma referência aos anjos. E esses anjos disseram: esse Jesus que viste ir ao céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Né? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Os próprios anjos têm também a certeza, a convicção de que Jesus virá.
E nessa vinda, inclusive, haverá participação angelical, sobretudo na segunda etapa da sua vinda, mas também na primeira, né? Como voz de arcanjo, há toda uma movimentação célica, celeste, para essa gloriosa e potentosa volta do Senhor Jesus, em que tanto os céus como a terra se moverão para que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se manifeste com poder e grande glória. Oh, que maravilha, que maravilha. Então, os anjos estão apostos, estão aguardando a ordem do Senhor, em que Jesus virá tanto buscar a sua igreja, como também virá para implementar o juízo, o julgamento das nações, iniciar aqui num contexto milenial. Aqui avançando, o próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, de várias formas e em muitos momentos, né, ele fez referência a essa volta. E aqui cito o texto clássico, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que, né, portanto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Maravilha, ele anuncia potentosamente essa volta, não somente aqui no contexto aos Tessalonicenses, também no próprio texto de Coríntios, capítulo 15, que ele trata de modo muito profícuo a ressurreição, enfim, serão temas mais para frente do trimestre, mas ele faz menção. O próprio Pedro, o apóstolo, também fez menção, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Também que é uma referência a essa volta poderosa. João, o apóstolo João, né? Em muitos momentos, João, um evangelista, nas suas cartas, bem como também no Apocalipse, né? A vida, o ministério de João, um ministério extremamente cristológico e cristocêntrico. No Evangelho, ele ensina a crer em Jesus, nas cartas, a amar a Jesus, no Apocalipse, a esperar a Jesus. Ele mesmo citou palavra de Jesus, né? Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Uma palavra de Jesus que ele registra a sua experiência, mas também afirmou, certamente cedo venho. Veja, não há dúvida, não há nenhuma aqui incerteza. A questão aqui é de certeza. Certamente cedo venho. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tiago, e bem como Judas, irmãos do Senhor, também fizeram referências à sua vinda, porque já a vinda do Senhor está próxima. Judas, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, ou seja, uma doutrina cristalina, uma doutrina inequívoca, uma doutrina verdadeira. Qual, pastor? Jesus vem. É tão forte essa doutrina, Jesus vem, a sua volta, e não somente era cristalizada, cristalina, também havia uma expectativa iminente para aquele momento, para aquela hora, e por conta disso havia um desprendimento muito grande no coração da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, ao ponto de eles colocarem aos pés dos apóstolos os seus bens, né, por conta dessa volta iminente, e até por conta disso, até de modo equivocado, a igreja de Tessalônica nem queria trabalhar, não vou aguardar aqui a sua volta, porque vai ser agora, não vou perder tempo, teve que ter uma entrada apostólica para orientar essa volta, para não perder o ardor da sua vinda, mas também não perder a dinâmica da vida, do dia a dia. Paulo teve que escrever, aquele que não trabalha também não coma, para dar uma orientação, porque era uma expectativa ardente no coração. E quem tem uma expectativa ardente no coração sobre a volta de Jesus, não fica preso a este mundo, não tem apego a esses bens materiais, não faz do aqui e agora o seu ponto final, faz do aqui e agora uma trajetória, uma peregrinação, porque o seu foco, o seu olhar está no soar da trombeta e nas nuvens nos encontraremos com o Senhor. Quem está voltado, quem está ligado, quem está afinado com a volta de Jesus, não está preso a este mundo, ele tem clareza, entendimento e certeza
que ele é, na verdade, basicamente, meramente, um peregrino em terra estranha. Um peregrino em terra estranha. Peregrino é o paroquia, é aquele que caminha, anda em direção à sua oikia, à sua casa, né? Oikos, casa, oikonomia, oicologia, são termos ligados à casa. Ele sabe que a sua morada não é aqui, portanto, de modo determinado, de modo inflexível, de modo focado, ele caminha em direção à sua casa, não faz daqui moradia, não faz daqui ponto final. Aqui é somente enquanto um transeunte que caminha em direção à sua casa. Portanto, um pároco, né? um paroquia, não tem apego aos bens desse mundo, pelo contrário, ele usa os seus recursos, usa os seus bens, usa a sua mordomia para facultar, promover, fomentar, estimular essa volta. Ele não tem problema de entregar o seu dízimo, não tem problema de ser um ofertante liberal, não tem projeto megalomaníaco que o leva a aprender-se nesse mundo, porque o seu olhar está fito nos céus. Ele, de fato, é esse antropo, esse homem cuja essência básica é olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Seja você também a pessoa que não venha perder, né, da sua dinâmica essa volta clara, cristalina, real. Jesus prometeu e ele é fiel. Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Foi Jesus que disse, ele mesmo que disse que ele viria, porque assim como o relâmpago surge no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aqui estamos, enquanto igreja, aguardando essa volta, porque ela acontecerá. E acontecerá no momento em que ninguém espera, mas acontecerá, porque foi Jesus que prometeu. Quem concorda, diga amém aí na mensagem, né? Manifeste aí a sua participação e vamos aqui avançando para a glória de Deus. Pois bem, como eu disse aqui, portanto, já que essa doutrina é uma doutrina cristalina, basilar, fundamental, não cabe questioná-la. Portanto, a pergunta não é se ele virá, mas sim quando e como será a sua vinda. Tanto que essas perguntas, quando e como será a sua vinda, também estavam no coração dos discípulos. Depois de contemplarem a suntuosidade do templo de Herodes, um templo de fato magnífico, Jesus afirmou que ele seria derribado e não ficaria pedra sobre pedra, né, que não fosse derribada. E em função disso, eles perguntaram ao Senhor Jesus a respeito das coisas futuras. E essa pergunta fez com que Jesus descortinasse verdades profundas relativas às questões escatológicas do fim dos tempos. Aí, Mateus, capítulo 24 e 25, é o discurso dele, o discurso escatológico. De lá, dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Perceba aqui que a pergunta deles, dos 12, aqui relacionada à vinda de Jesus, mas também ao fim do mundo. Aí você precisa, na leitura de Mateus 24 e 25, separar o que tem a ver com a tua vinda, a sua vinda, e com o fim do mundo. Porque senão você pode confundir a resposta e fazer aí um bolo aí, né? Um samba, né, do crioulo doido, e por conta disso, ter dificuldade de compreender. E sem nenhuma ideia aqui, de forma alguma, de ser aqui preconceituoso ou racista ou algo que o valha, né? Eu sou uma pessoa que defendo com unhas e dentes a igualdade entre as pessoas, porque na minha cabeça o verbo se fez carne, foi a maior revelação de Deus para nós, foi exatamente quando ele se humanizou. É na humanidade que encontramos também essa imagem e semelhança de Deus a partir ou manifesta para nós, quando Jesus se fez carne, né? Esse vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Aqui uma expressão que eu usei, uma expressão meramente cultural. Vamos lá, aqui avançando. Aqui avançando. Jesus não responde o quando sobre o tempo,
mas responde o como. O como ele virá, né? Há uma riqueza de informações, não somente nas palavras de Jesus, mas também nas cartas doutrinárias, porque as cartas são, na verdade, também elementos nos quais encontramos uma explanação da doutrina, dos ensinos de Jesus. Então vamos aqui avançar sobre a questão aqui de como Jesus respondeu aos doces. Em relação ao tempo, Jesus foi bem claro, não há data definida. Aqui é uma questão fundamental. Não existe data definida para a volta de Jesus. Ah, pastor, mas aí a Ellen White disse que seria tal lugar. Ah, pastor, mas aí Joseph Smith teve um encontro com o anjo Moroni. Ah, mas pastor, mas Maomé conversou com o anjo Gabriel. Mas pastor, fulano de tal foi ao céu e escreveu um livro que trouxe para nós uma cronologia. Esquece isso, é especulação, é bobagem, é esquizofrenia, não acontece somente agora, entendeu? As pessoas veem coisas fruto das suas elucubrações. Jesus afirmou categoricamente, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem. Sabe que ele virá, mas quando não. Nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui Jesus falando no seu contexto ainda encarnado, enquanto encarnado, ainda dinâmica da sua vida humana, mas é claro, depois que ele ressuscitou e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, é claro que ele sabe a hora que ele virá, mas aqui uma palavra aqui temporizada para mostrar que somente o Pai sabe, somente a divindade sabe, somente a Trindade sabe, e qualquer especulação relativa a essa data ou a datação é coisa do diabo, tá? Do diabo, da elucubração humana, porque biblicamente falando, poucas são as profecias em que nos facultam a possibilidade de datação ou datações. Aqui cito duas, que eu aqui agora me recordo e me lembro, não sei se existem outros, mas é tão escasso, é tão exígua, em termos de profecia. Tem, é claro, né, a visão lá de Faraó, das vacas magras, vacas gordas de 7 anos, né, de tempo de fartura e tempos de escassez. Tem um tempo também que Nabucodonosor ficaria também ligado à sua vida animalista, perdeu o sentido. A própria, as 70 semanas de Daniel, essas sim, extremamente datável, né, localizável, dividido em 3 momentos, em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana, e aí você pode calcular as semanas de anos, portanto, tem a ver com 490 anos, divididos em 3 etapas. A primeira, até a partir da reconstrução de Jerusalém, nos dias de Neemias. A segunda parte, de 62 semanas, até que ele fosse tirado, uma referência à crucificação de Jesus. Aí, então, cessou-se esse relógio, parou, porque entrou agora o período, né, dos gentios, o tempo dos gentios, que coincide com a dispensação da graça e do Espírito, e as semanas serão retomadas depois do arrebatamento da igreja, que iniciará a grande tribulação, que tem uma correlação direta com a 70ª semana de Daniel. Aí você pode até ter uma cronologia. E também outro exemplo é o tempo em que o povo judeu ficou cativo na Babilônia, de 70 anos. Fora isso, você não tem assim essa questão de você datar. Em relação à volta de Jesus, não tem como datar. Ele mesmo disse que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, a não ser unicamente o Pai. Todavia, ele ensinou sobre os sinais que antecedem a sua vinda. Ele deu pistas, deu informações, né? Que foi, inclusive, tema da aula passada. E você aprendeu na aula passada que ele disse assim, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, sejam prudentes, tenham discernimento, fiquem atentos, que ninguém vos engane. Veja, aqui a palavra que enganar é importante, e se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, para que ninguém vos engane, porque muitos virão
em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui ele citou aqui questão importante aqui, mais uma vez aqui, ó, ele citou, muitos serão, eu sou Cristo e tal, enfim, de novo aqui traz à tona exemplo de pessoas de referência. E aqui, não fique de bobeira, tá? Não pensa, eu sou uma pessoa segura, eu sou um estudioso. Olha, o diabo, ele é retratado com a serpente. E a serpente é aquele animal que Deus fizera, que era um animal astuto. Astúcia tem a ver com a habilidade de enganar. Ele é a antiga serpente que enganava as nações. Não é uma pessoa, as nações. O poder de engano do diabo é tamanho, é terrível, que para vencê-lo, é preciso que tenhamos discernimento de espírito. E, normalmente, ele atua até na área religiosa. Você tem na Bíblia, capítulo 13 de Apocalipse, a segunda besta, que é o falso profeta, com sinais e prodígios de mentira. Para você ver como e fará sinais e prodígios de mentiras e levará as pessoas a adorar a primeira besta, que é o falso, que é o anticristo. O anticristo é a besta que saiu do mar e o falso profeta saiu da terra, ambos atuando debaixo da unção maléfica, maligna do dragão, que é o diabo, operando sinais de mentira para enganar e construirá, inclusive, uma falsa igreja que oferecerá culto ao anticristo, porque pensará que ele é o Cristo, até que esse inimigo, esse abominável de Daniel se manifeste e se levante contra tudo que se refere a Deus, a Cristo, e blasfemará contra o nome do Senhor e o seu templo, mas aí eles foram levados por engano, e até receberam em si o símbolo da besta. É o poder de engano. Fique atento, vigiai, orai, ficai atento, acautelados, para que ninguém vos engane, porque aqui ensinou, quando estiver perto a minha vinda, acontecerá isso, 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 isso. Você pode perguntar, mas pastor, sempre houve guerra, sempre houve rumores de guerra, sempre houve pestes, terremotos, tá? Só que aqui no original é o princípio das dores, dores de parto. Dores de parto. Dores de parto é uma dor específica, ou são dores específicas. À medida que aumenta a intensidade das dores, sinalizam, apontam que a parturiente terá o seu bebê. A dor que acontece de modo mais calmo e tal, mas à medida que vai aumentando a intensidade, e vai dilatando-se para que, de fato, o bebê venha, ela entende que está na hora. E aqui, na verdade, o foco aqui é que isso sempre aconteceu, mas há um aumento gradativo, uma intensidade maior de guerras, rumores de guerras, de pandemias, de pestes, de terremotos, que sinalizam que ele está voltando. E esses sinais acontecem em várias áreas, na proliferação de religiões falsas, no surgimento de falsos cristos, disseminação do ocultismo, evidências naturais e físicas como guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são princípios das dores de parto. Aí você pode perceber que a figueira já está florescendo, os seus ramos estão já florescendo. É sinal de que está próxima a vinda de Jesus. Jesus vem. Agora, no que se refere ao como, a maneira, nós temos mais informações consideráveis sobre esse assunto, tais como Jesus e também os apóstolos sinalizaram que ele viria como ladrão, como noivo ou esposo, como senhor da via, como homem
que tem, né, a sua fazenda e entrega os seus talentos e disse que iria para longe, mas que voltaria. Há uma gama enorme de comparações. Ele vem como rei, ele vem como juiz, ele vem como ladrão, né? Então, você tem como se entender a dinâmica da sua vida. E também, biblicamente, explica que esta vinda, ou essa segunda vinda, porque a primeira foi na sua encarnação, a sua segunda vinda dá-se-á em duas etapas, em dois momentos. É um único evento, a sua segunda vinda, que acontecerá em duas etapas, em duas fases. E para cada fase tem as suas especificidades. E aqui nós veremos agora, a partir de agora, a verdade bíblica acerca da volta de Jesus. A verdade bíblica acerca da volta de Jesus. Bem, a vinda de Cristo será em duas etapas distintas. A vinda de Cristo será em duas etapas distintas. É preciso separar as coisas, porque biblicamente, né, ora diz que Cristo virá nos ares, ora diz que virá à terra, ora diz que virá em segredo ou em secreto, como um ladrão, mas há momentos que afirma e todo olho verá. Há passagens que afirmam que a sua vinda será num tempo de regozijo, enquanto outras, em que os povos da terra se lamentarão. Como então entender essas aparentes contradições, compreendendo, portanto, aqui e separando as duas etapas da sua segunda vinda? Veja, a segunda vinda será em duas etapas distintas. Uma das principais promessas de Jesus feita aos seus discípulos foi a sua volta iminente. Tecnicamente, nós temos na Bíblia duas palavras no original que retratam essas distinções relativas à sua vinda. A primeira palavra é a palavra parousia e a segunda, epifaneia. A parousia tem a ver com essa vinda para a igreja, ligada ao arrebatamento. E essa epifaneia, revelação ou manifestação, tem a ver quando ele virá para vencer a batalha de Armagedon e também aqui implementar o juízo das nações e iniciar o milênio, né? A primeira refere-se à vinda para arrebatar a igreja. Você terá aqui, semana que vem, uma aula somente sobre o arrebatamento. Mas aqui, em tese, tem a ver com essa ação de Deus em arrancar com ímpeto, com força, o seu povo, a sua igreja, desse mundo. Já a segunda palavra, que é a epifaneia, a manifestação, para julgar as nações ao final da batalha do Armagedon e estabelecer, por conta disso, em decorrência, o chamado milênio, que é um período literal de 1000 anos, tá? Eu vou afirmar aqui um período literal de 1000 anos. Aí você tem que discutir depois aqui quais são as linhas interpretativas do Apocalipse. Tem lá um texto clássico de Tito, de Paulo a Tito, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança, uma parte, e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, aguarda a bem-aventurada esperança, e segundo, o aparecimento da glória do grande Deus. Tem a ver aqui com as fases relativas à segunda volta de Jesus. Vamos lá. Então, vamos entender aqui essas fases. Vou botar aqui na sua tela, a tela cheia. Não, deixa assim, né, para você me ver ao mesmo tempo que você vê aqui o slide em nome de Jesus, né? Veja, a primeira fase, que é a parousia, né, que tem a ver com a segunda vinda, ela diz respeito ao arrebatamento da igreja. Pastor, como será o arrebatamento? Enfim, será antes, depois da tribulação? Isso é tema da aula que vem. A segunda fase está relacionada à manifestação física, pessoal, real, palpável, tangível, concreta de Jesus com os seus santos, a sua igreja e os seus anjos. Enquanto que a primeira, né, que é o arrebatamento, acontecerá nos ares e que nós encontraremos o Senhor, conforme diz a Bíblia lá em Tessalonicenses 4,16, né? Porque o mesmo Senhor
porque o mesmo Senhor aparecerá nos ares com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, que chamará, né, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrarmos o Senhor nos ares, enquanto que essa primeira fase será específica para a igreja, uma questão pontual para nós, portanto, sem essa visibilidade universal, mas porém pontual, a segunda vinda, ou a segunda fase da segunda vinda, será de fato visível. A Bíblia diz, tanto em Apocalipse quanto também em Zacarias 12, 14, que ele virá e pisará no Monte das Oliveiras, no final da batalha do Armagedon, que também será tema de lições mais à frente. A primeira fase da segunda vinda, o arrebatamento será antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Pastor, o que será essa tal grande tribulação? Haverá aqui uma aula específica sobre esse tema, tá? Um período de dores, de angústia, um período de angústia para Jacó. Essa grande tribulação está relacionada, inclusive, à última semana de Daniel. E a igreja não passará pela grande tribulação, porque nós não estamos destinados à ira. Ele nos guardará da grande ira que virá sobre a terra, porque a grande tribulação é uma prestação de contas de Deus para com o homem, ou do homem para com Deus, na qual Deus aqui derramará as suas 7 taças da sua ira. Nela serão abertos os 7 selos, tocadas as 7 trombetas e também derramadas as 7 taças da sua ira. E a igreja não estará aqui na grande tribulação, porque ele não nos destinou para a ira. Nós aqui ouviremos o soar da trombeta, da convocação, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares e no céu, enquanto aqui na terra um tempo de angústia. Portanto, a primeira fase tem a ver com o arrebatamento, e ele será antes da grande tribulação. Já a revelação, que é a manifestação, a segunda fase, acontecerá depois da grande tribulação, ou seja, haverá um hiato de 7 anos. Por que 7 anos? Porque a grande tribulação tem a ver com a última semana de Daniel, que é um período de 7 anos. A 70ª semana de Daniel, portanto, 7 anos, que nos separará aqui, que separará as duas fases. A primeira fase, a primeira etapa da segunda vinda virá para buscar a igreja. A segunda, depois de 7 anos, virá com a igreja para julgar as nações, estabelecer aqui, portanto, o milênio. A primeira fase, né, da segunda vinda, a primeira etapa, o arrebatamento, é a retirada dos crentes da terra num ato de libertação. Ou seja, não passaremos pela ira. E a segunda etapa, a revelação ou manifestação, inclui a retirada dos incrédulos num ato de julgamento, porque aqui você vai ver que vai separar os bodes das ovelhas e, portanto, julgará as nações que se levantarão contra Israel durante a batalha do Armagedon, que eu tive aqui o privilégio de, no cume do Monte Carmelo, ver aquele vale do Meguido, né, um vale do Meguido, um ambiente muito forte, marcado por várias batalhas. Não se preocupe, haverá aqui uma aula somente sobre a batalha do Armagedon. A primeira fase da segunda vinda será um ato repentino, um instante, rápido, restrito, no abrir e fechar de olhos, no tempo do átomo, conforme você encontra no texto lá de Coríntios, né? Um negócio muito pontual, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e nós que estivermos vivos seremos transformados, né? E estivermos mortos, estivermos vivos, seremos transformados e revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão?
Aí ele vai responder que, ao final de tudo, Jesus é vencedor. Portanto, né, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, portanto, tem a ver com essa vinda específica. Agora, em relação à segunda fase da segunda vinda, será de maneira visível, de maneira clara, e todo olho verá, Até aqui uma parte, quando João e Jesus disseram que todo olho veriam, naquele contexto, até assim, algo assim absurdo, né? Como foi assim, todo olho verá. A pessoa está aqui no Brasil, outro no Japão e tal. Hoje é uma questão muito clara. A internet aí, em tempo real, o que acontece em tempo real, que se visualiza de modo global, porque a tecnologia que naquele contexto não existia, né? O próprio Daniel disse que a ciência se multiplicaria, e hoje aí é uma questão já muito fácil de entender em tempo real. E todo olho verá, as pessoas verão que Jesus, de fato, esse que foi rejeitado, ignorado, zombado, virá com poder e grande glória. Ele virá, na verdade, porque o próprio João teve uma visão interessante. Aí tem lá Apocalipse 19, em que ele viu o céu aberto, e nesse céu ele viu um cavalo branco poderoso, né? E no cavalo branco tinha um que estava sentado nele, vestido com roupa salpicada de sangue, e os seus olhos como chama de fogo, da sua boca saía uma espada aguda que feria as nações, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, que maravilha! Tem a ver com essa volta de Jesus na segunda fase, de maneira visível, para de fato libertar Israel, que estaria quase dizimado ali na Batalha de Magedon, e Deus, portanto, triunfando para a glória de Deus, tá bom? Aqui, eu botei aqui para você aqui, já para findar aqui a minha aula nessa oportunidade, eu botei aqui para findar essa aula aqui, te não comentar, mas te mostrar, minimamente, uma sequência dos eventos escatológicos para te ajudar na compreensão das lições que virão, tá bom? Essa arte, vou botar aqui uma arte que eu fiz, portanto, não foi uma boa arte, tá bom? Não foi uma boa, mas aí dá para poder minimamente compreender. Veja aqui, ó. Você tem aqui na Terra o eixo horizontal de baixo, a Terra. Na Terra está aqui a igreja atuando, está aqui a igreja operando, né? A igreja operando aqui na parte inferior dessa barra aí horizontal e tal. Vai chegar um momento em que ocorrerá a segunda vinda de Cristo, a primeira fase, que é o arrebatamento. Ao sermos arrebatados, nós participaremos no céu, no ambiente espiritual, do tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. Enquanto estivermos no céu participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, na terra aqui, ó, ocorrerá simultaneamente a grande tribulação, um tempo de 7 anos, porque tem a ver com a última semana de Daniel, dividida em 3 anos e meio de paz ou de falsa paz, tribulação menor, e a parte final de grande tribulação, quando o iníquo, né, o filho da perdição, perdão, o abominável das nações se manifestará e se levantará contra Deus e contra o seu povo. E aqui, então, portanto, haverá uma grande tribulação. É só você ler Apocalipse do 4 até o 19 para saber o que ocorrerá aqui nessa época. Ao final da grande tribulação, aí teremos aqui a segunda fase da segunda vinda, que é aqui a epifaneia, a revelação ou a manifestação, que ele virá com a igreja, virá com os anjos, virá montado num cavalo branco, lá de Apocalipse 19, para triunfar, para vencer aqui e julgar as nações, que é o final aqui da grande tribulação. Após essa fase aqui, então teremos o milênio, uma época de 1000 anos. Ao final dele, teremos o grande trono branco, que será aqui o julgamento final, e, portanto, estabelecer aqui o estado eterno, tá bom? Aqui é um quadro pequeno que, ao longo do trimestre, será aqui descortinado parte a parte para você compreender aqui os eventos escatológicos em nome de Jesus. Beleza? Aqui, então, voltando aqui à nossa aula propriamente dita. Como virá o Senhor Jesus? Como? Aqui
estamos vendo em duas fases, mas de que maneira, como ela é retratada à luz aqui do texto bíblico. Primeiro, ele virá como noivo. Aqui, claro, não vou te explicar porque é muito tempo para explicar, mas tem a ver com essa expectativa da noiva em aguardar o noivo nesse cortejo nupcial, e vem lá o brado. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Houve uma correria, uma agitação, e quem possuía a lamparina cheia, acesa, encontrou-se com o noivo. Portanto, é um encontro inesperado, um encontro aguardado, mas que precisa de preparação para poder ouvir, né, o clarim da chegada do noivo. À meia-noite, um tempo já em que há uma certa impaciência, um tempo de escuridão, um tempo de incerteza, um tempo de muita dúvida, mas não importa, mesmo que seja uma noite escura, ele virá. E quem tiver com a lamparina acesa, encontrará-se com o noivo. Ele virá como ladrão, numa hora inesperada, naquela hora que ninguém está aguardando. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Portanto, meu amigo, fique atento, fique atenta, porque Jesus virá. Ele virá também como juiz, e ele as regerá as nações com vara de ferro. Ele também virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui encerro essa aula me remetendo a Apocalipse 19, do 11 ao 16, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e na sua boca saiu uma aguda espada para ferir as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vem, Jesus vem. Portanto, aqui, qual é a conclusão final? Primeiro, você precisa crer em sua vinda. Segundo, você precisa orar, jejuar e vigiar em todo o tempo. Terceiro, esperar a sua vinda. E, por fim, declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, nós esperamos a luz de Deus raiar, porque ela raiará, né? E, portanto, você vai entender, compreender e viver na sua presença, e estaremos para sempre com o Senhor. Nesse tempo, ele está conosco, mas quando ele vier, nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus, amém.